Boa noite, pedras da vida. Há situações que constituem a nossa prova aflitiva e áspera, mas redentora e santificante. Perdoemos as pedras da vida pelo ouro de experiência e de luz que nos oferece. E, sobretudo, armemo-nos de coragem para o trabalho, porque é na dor do presente que corrigimos as lutas de ontem, acendendo a abençoada luz para o nosso grande porvir. Bezerra de Menezes, médium Francisco Cândido Xavier. Obrigado, Elida, pela nossa prece inicial. Vamos então, a partir desse momento, levar nosso pensamento ao alto, agradecendo a presença do nosso Mestre Jesus junto de nós, nossa Mãe Maria, com os seus azulinos, com bênçãos e proteção, e agradecer essa oportunidade de estarmos todos aqui unidos, buscando a nossa evolução, buscando o nosso aprendizado, e poder, através desse aprendizado, compartilhar com todos que nós nos aproximamos, né? Transmitindo sempre uma palavra amiga, transmitindo amor, lembrando sempre que devemos fazer como missão nenhuma é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nunca devemos nos esquecer desta mensagem. Tenhamos uma noite de muita luz, tenhamos uma noite iluminada, que os nossos amigos espirituais também iluminem o palestrante dessa noite, que é o nosso amigo Ulisses. Então, temos muita paz no coração. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora, convido o meu amigo Ulisses Batista, que irá falar sobre perdão, velhas recordações, velhas doenças. É com você. Obrigado, Newton. Agora sim, vamos lá. Tá ligado aí? Tá. Beleza. Velhas recordações, velhas doenças. Então, nós já falamos algumas vezes, mas só para todo mundo saber, começa somente com velhas recordações, velhas doenças. Então, esse estudo, que é feito em um outro grupo de estudos que a gente tem aqui na casa, nós discutimos, falamos e dentro desse tema, velhas recordações, velhas doenças, o Hamed ele vai propor isso como motivo, principalmente daquelas pessoas que têm dificuldade em perdoar algumas coisas e acabam somatizando isso, que vão se transformar em doenças, vão se transformar em problemas psicológicos, enfim, tendo como ponto central dessa ideia é que a falta do perdão leva com que nós desenvolvamos tanto a problema de doenças patológicas como problemas de doenças espirituais também. Então, como a gente não poderia limitar o escopo da palestra só no Hamed, então nós vamos fazer um enxerto aqui, que é o Hamed com Renovando Atitudes, com uma outra mensagem do Miramês também, que vai abordar o perdão, e também uma mensagem do Emmanuel através do Chico Xavier, que também tem o perdão como seu foco principal. Então nós vamos ver de início lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 14, que o autor espiritual do livro lá do Renovando Atitudes, o Hamed, ele vai dizer aquela passagem que nós conhecemos: quantas vezes eu perdoarei ao meu irmão? Perdoar-lhe-eis
não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, quando o apóstolo vai perguntar para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar, questionando numa situação de limitação, porque vai ter uma hora que eu não preciso perdoar mais, né? Não, então Jesus vai falar 70 vezes 7, não para que a gente faça conta lá na calculadora, mas sim como se fosse uma questão ilimitada, muitas vezes, para que nós entendamos que Deus, como é misericordioso para nós e vai nos perdoar tantas e quantas vezes forem necessárias, mas lembrando que nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz. Deus não aquela figura do velho ancião de barba branca sentada num trono dizendo quem acertou, quem errou e mandando punir ou mandando recompensar. Isso não é Deus. Tá? Então Deus ele vai dar para nós condições de que nós possamos reparar os erros que porventura a gente cometa. Então nós vamos ver aqui na sequência, vai ser assim: escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos, perdoai e usai a indulgência, sede caridosos e generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Então, para que nós possamos alcançar o perdão, nós precisamos ser artífices desse perdão através da indulgência, que é ter um olhar um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo com relação aos problemas que a gente vê, que a gente enfrenta com as outras pessoas, relacionamento. E ele fala sendo caridoso, sendo pródigo, enfim. É assim que a gente vai exercitar o perdão, através de nos amarmos e saber que nos amando e respeitando a outra pessoa, nós não estamos nos colocando em uma situação inferior, que é o que muita gente acaba fazendo e pensando quando enfrenta, quando responde a uma determinada provocação. Então aqui na mensagem de hoje, que também foi escolhida, entre aspas, aleatoriamente, porque todas as vezes nós percebemos que a mensagem sempre tem alguma coisa a ver com a palestra, o Bezerra de Menezes vai falar: perdoemos as pedras da vida pelo ouro de luz e pela experiência que nos oferecem. Olha, vai ser através das dificuldades que nós enfrentarmos que nós vamos crescer. Porque se nós não tivéssemos dificuldade nenhuma, provavelmente nós ficaremos fracos, nós demoraremos mais para evoluir. Então o Hamed, ele vai começar explorando a ligação que nós temos com o nosso passado. E aqui, quando a gente fala em ligação com o nosso passado, não é simplesmente com o que a gente vivenciou nessa existência. Nós vamos trazer também essa questão das existências anteriores. Então são padrões, clichês mentais que são arquivados na nossa memória, mas não é somente nessa memória do corpo, não é no cérebro, mas é na memória espiritual. Então a gente vai saber que essas fontes emitem através dos mecanismos psíquicos energia que não nos deixam sair com facilidade desse fluxo de eventos, que são eventos desagradáveis. E é linda essa frase quando ele diz que são registrados pela retina da alma. Então, durante todas as nossas existências, nós vamos registrando na nossa alma, lá no nosso recôndito mais profundo do ser, que é o espírito, tudo aquilo que aconteceu com a gente. Então, se nós não tratamos essas mágoas, essas feridas, esse sentimento que vai trazer para a gente culpa e vergonha. Então é essa culpa e essa vergonha que faz com que nós reajamos quando não precisa. Porque o forte é aquele que perdoa. Esse é o mais forte. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, por que não recordamos
que o perdão a nós mesmos e aos outros é um instrumento poderoso de cura. Maior poder de cura que nós podemos ter é o perdão. Impedimos o passado de fluir, não dando ensejo à renovação. E assim a gente atrai a enfermidade, o desalento. Então começa com pessimismo, começa com uma preguiça, um cansaço que não sabe explicar e vai deixando, aquela mágoa vai se transformando, vai aumentando e vai acabar desembocando em uma depressão. Depois tem que tratar, demora, começa aquela coisa toda, então a gente precisa exercitar essa ferramenta do perdão para que a gente não precise recair em problemas maiores. Então o Hamed, ele vai falar que além daqueles fatos do passado, nós vamos usar mais um subterfúgio que são os mecanismos de fuga. Então nós vamos começar através desses mecanismos de fuga a procurar algumas desculpas para as nossas atitudes serem sempre as mesmas. Então ele vai dizer assim: nós tentamos viver alienados dos nossos ressentimentos e das velhas amarguras, distraindo-nos com jogos, com diversões, aqui podem ser bebida, pode ser o que quer que seja, aqui buscando um alívio de um trabalho ininterrupto, mas estamos apenas adiando uma situação futura de dor, porque toda medida que nós usarmos como um paliativo não resolveu o problema. Só está empurrando ele com a barriga um pouco mais para frente para que a gente possa imaginar que nós temos tempo, mas é um lamentável engano. Quando nós podemos, nós temos que resolver o problema o mais rápido possível. Então, ele vai dizer uma passagem aqui até um pouco interessante, que quer dizer o seguinte: é mais fácil dizer que tem uma úlcera gástrica do que admitir um descontentamento conjugal. Então é mais fácil eu falar para minha esposa, eu falar para o meu marido: eu não estou legal hoje, eu não estou me sentindo bem e tal, do que conversar e resolver um problema que poderia ter sido resolvido rapidamente, mas a gente vai deixando aquilo aumentar, e quando vai ver não tem mais o que resolver. Então é mais fácil também consentir-se de portador de uma frequente cólica intestinal do que se aceitar como um indivíduo colérico e inflexível. Então, vocês, é mais fácil nós discutirmos, nós brigarmos, do que a gente procurar o entendimento. E aí, ele vai falar justamente das causas da doença. Então a gente vai dividindo aqui o texto já na terceira parte. A gente falou do passado, a gente falou dessa outra questão aqui, do mecanismo de fuga, e agora a gente vai falar da causa das doenças. Então, como causa de doença, ele vai falar que as insanidades físicas, sempre traduzidas como somatizações das recordações doentias de ódio, de vingança, que mantidas ao longo do prazo, resultam em doenças crônicas. Então nós vamos ver em diversos romances espíritas, que inclusive tem muitos aqui que são indicados, e o Flávio tem todos aí, como Párias em Redenção, por exemplo, que o Adalberto falou a semana passada, que o sujeito ele começa a ver, a imaginar e a perceber as coisas que ele fez em um âmbito mental tão grande que leva ele à loucura. E começa a ficar louco. Justamente porque vai mantendo o pensamento no ódio, o pensamento na vingança, e isso tudo vai atraindo, vai trazendo para ele as vibrações daqueles espíritos que estão ali em afinidade vibratória. Isso tudo vai fazendo
aumentar cada vez mais esse tipo de situação. Então, a gravidade e a duração dos seus sintomas de prostração e abatimento orgânico são diretamente proporcionais à persistência em manterem abertas tuas chagas do passado. Então, quanto mais tempo eu demorar para tratar isso, maior é o efeito que ele vai ter sobre o meu psiquismo. Grifado aqui, as predisposições físicas das pessoas às enfermidades nada mais são do que as tendências morais da alma. Então, aquilo que eu trago como predisposição já está marcado. Vocês lembram que ele falou lá no começo, está na retina da alma? Está na retina da alma, a gente já tem isso como uma característica nossa que nós precisamos trabalhar. Então, podem modificar as qualidades do sangue, dando-lhe maior ou menor atividade, provocar secreções ácidas ou hormonais mais ou menos abundantes, ou mesmo perturbar as multiplicações celulares. Isso aqui é câncer, comprometendo a saúde como um todo. Então, através do nosso pensamento, pensando, vibrando ódio, vibrando vingança, nós estamos envenenando o nosso corpo, porque o espírito comanda o nosso corpo. O nosso espírito está ligado ao nosso corpo através do perispírito, molécula por molécula. Então, tudo aquilo que o nosso espírito comanda vai refletir fatalmente no nosso corpo. Então, essas situações nas quais a vingança e o ódio estão sendo tratados como prioridade, ao longo do tempo vai envenenando o corpo da pessoa. A pessoa vai passar por problemas de saúde, por problemas psicológicos. É inevitável que isso aconteça. Então, portanto, a causa das doenças somos nós sobre nós mesmos. E para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é preciso cuidar de nossas atitudes íntimas, conversando a harmonia da alma, conservando a harmonia da alma, melhor dizendo. Me ocorreu aqui que no passado eu usei um slide, não me lembrei, poderia até ter colocado aqui, que falava do Juvenal, que foi um filósofo romano no século I, que eternizou aquela frase, mens sana in corpore sano. Eu poderia ter colocado aqui também, porque está bem em linha com isso aqui que a gente está falando. Então, em primeiro lugar, para que a gente tenha a saúde corporal, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. E da nossa saúde mental, nós precisamos do quê? Nós precisamos de paz. Para que a gente tenha paz, nós precisamos perdoar. Em seguida, o Hamed vai concluir dizendo assim, a indulgência, vou até voltar para deixar um pouco de destaque aqui, a indulgência se define como sendo a facilidade que se tem para perdoar. Ou se eu perdoo facilmente, eu sou uma pessoa indulgente. E aí ficamos constantemente tentando provar que sempre estivemos certos e que tínhamos toda a razão. Então os outros ficam repisando os erros e as faltas alheias. Mas, se quisermos saúde e paz, libertemo-nos desses fardos pesados que nos impedem de voar mais alto para as possibilidades do perdão incondicional. Então, se nós queremos essa paz e essa saúde, nós precisamos deixar a bagagem. A gente não precisa carregar o peso nas nossas costas. A gente só carrega porque quer. Ah, mas eu vou perdoar. Mas a pessoa fez o que ela fez para mim e eu vou perdoar? Sim, a gente vai perdoar porque nós acreditamos em Deus e nós sabemos que quando nós perdoamos uma pessoa que nos ofendeu, que fez mal para a gente, nós não o estamos absolvendo. Porque o problema na questão aqui da providência divina é que quando alguém avança o sinal, quando alguém
comete algum delito contra uma outra pessoa, não é exatamente contra outra pessoa que ela está fazendo, é contra uma lei de Deus. Então, perante a providência divina é que a pessoa vai ter que se reparar. Agora, se nós nos mantemos ligados através do ódio e da vingança, existe um ciclo que vai se realimentando. Então, eu não perdoo, aí eu vou exercer uma vingança e eu passo a ser devedor perante a providência divina. Aí eu não sou mais a vítima, eu passo a ser o agressor. Em um segundo momento, aquele vai se lembrar e muito provavelmente ele vai querer tomar a vingança nas mãos dele, assim como eu fiz, e ele vai se vingar de mim. Então isso se torna um ciclo vicioso de ódio e de vingança, de ódio e de vingança, de ódio e de vingança, e aí vai acabar acontecendo um momento em que a providência divina para com isso e coloca os dois para expiação. Então, já que vocês não conseguiram se alinhar pelo amor, então que seja pela dor. Então nós vamos nos harmonizar de alguma forma. A escolha é nossa. Se nós fizermos isso pelo amor, sai mais barato, é mais gostoso. Pela dor, com certeza, vamos sofrer um pouco mais. Então, perdoar não significa esquecer as marcas profundas que nos deixaram, ou mesmo fechar os olhos para a maldade alheia. Significa que perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão por saber que nós e os outros ainda estamos distante de agir corretamente. Então, perdoar significa saber que eu também erro e eu também vou precisar do perdão. Porque todos nós somos perfeitos, não é assim? Por isso que a gente está aqui, né? Só que não. Então é isso, nós precisamos perdoar porque nós também precisamos do perdão. E aí, das velhas doenças, vamos nos libertar quando as velhas recordações do não perdão deixarem de comandar o leme das nossas vidas. Então, enquanto nós não perdoarmos, nós não vamos nos livrar das velhas doenças, segundo aqui o ponto de vista e o direcionamento da mensagem do Hamed. Então, nós vamos trazer agora a mensagem do Miramês, falando sobre o perdão, psicografia de João Nunes Maia, e chama-se Por que Perdão? É uma afirmação, não uma pergunta. Por que perdão? Né? Horizontes da Mente é o livro, que o Flávio também tem aí. Flávio, prepara aí que esse livro vai vender bastante. Se usamos o revide, ou se usarmos o revide com aqueles que nos atacam, entramos na mesma sintonia da agressão e respiramos o mesmo magnetismo toldado pelo ódio e pela vingança. Então é a mesma coisa que eu não concordar com algo e fazer igual. Se eu não concordo com aquilo, eu não vou concordar com aquilo e vou fazer igual? Quer dizer, eu posso, outro não? É isso? Perdoar as ofensas é isolar-se dos fluidos inferiores projetados em nós. Sem dúvida, é ter serenidade na consciência pela confiança adquirida através das qualidades conquistadas e é ter certeza na lei universal de que somente recebemos o que damos. De trás para frente, nós só vamos receber aquilo que nós demos. Como diz a Joana de Ângeles, o universo é um exímio retribuidor. Se você der amor, vai receber amor. Se você der ódio, você vai receber ódio. Então, ele vai dizer aqui que o perdão, ele te isola dos fluidos daquele que te odeia. Olha o que ele está dizendo. Esses fluidos inferiores que são projetados em nós é a fórmula para que a gente não os receba. É a fórmula para que nós fiquemos
e vulneráveis a esse tipo de... Vulneráveis é quando não acerta, né? Invulneráveis a esse tipo de situação. Então nós precisamos trabalhar isso daí. Então quem pratica a indulgência é o primeiro a ser beneficiado. Então você perdoa, é o primeiro a ser beneficiado, porque você sai do raio de ação daquele que te odeia. Fulano, eu te perdoo. Ciclana, eu te perdoo. Quando você faz isso, você tira o poder daquela vibração contra você. O misericordioso é invadido pela paz. Os espíritos superiores têm uma serenidade imperturbável que é fruto de um perdão incondicional e permanente. Será que eles, por serem espíritos superiores, eles já não sabem isso mais do que nós? Com certeza, né? Mas por que nós temos a fórmula e a gente não faz? Quem não gosta de paz? Alguém aqui não gosta de paz? O misericordioso é invadido pela paz. Então não é bom ser misericordioso? Tudo indica que sim. Então também achamos, não obstante, quem aprendeu a perdoar jamais se esquecerá. Por isso que o espírito superior que está lá, ele continua perdoando cada vez mais, por sentir os efeitos de felicidade que advém desse ato. Tenho certeza que aqui nós todos somos seres superiores, né? A gente já perdoou diversas vezes. Mas lembrem-se de uma vez que vocês perdoaram alguma coisa e qual foi o sentimento que vocês tiveram a hora que vocês deram esse perdão. Não foi bom? Não lava a alma da gente? Então essa foi a parte do nosso amigo Miramês e agora nós vamos passar para o Emmanuel. No Emmanuel está no livro Mentores e Seareiros. A mensagem chama-se Perdão e Progresso, na qual é um trecho, não dá para colocar a mensagem inteira porque ela é grande. Então eu tive que colocar aqui resumidamente. O progresso é realmente a vitória do perdão. Então, lendo de trás para frente, se o progresso é a vitória do perdão, então perdoando nós estamos progredindo. Podemos defini-lo como sendo a sinfonia do trabalho em que milhões de vidas renunciam a si próprias a fim de que a evolução prevaleça em toda a parte gloriosa e sublime. Recebe os adversários da própria senda a afeição de valores que te renovam. Então, quando ele diz assim, recebe os adversários da própria senda, e ele fala nos valores que nos renovam, ele quer dizer o seguinte: através daqueles que nos fazem mal, daqueles que nós, entre aspas, chamamos de inimigo, eles podem ser inimigo da gente, mas nós é que não podemos ser inimigo deles. Essa que é a verdade. Então, quando alguém faz um mal para nós, e nós conseguimos digerir isso, e nós conseguimos transformar isso em uma ação boa, eles são mentores do nosso progresso, eles estão nos ajudando. Já pensaram dessa forma? Então aquele que está te empurrando para crescer, ele não está te atrapalhando, ele está te ajudando. Ao amigo que dá o tapinha nas costas, é legal, é bacana. Mas a gente não sai do lugar. A gente sai do lugar enfrentando e ultrapassando problema e obstáculo. E precisamos dos amigos, antes que alguém diga alguma coisa, lógico, nós precisamos dos amigos, precisamos das pessoas que gostam da gente, mas precisamos também que tenhamos essas provas para que a gente possa progredir. Então aceita-lhes a cólera ou a perseguição inesperada como serviços gratuitos ao teu próprio engrandecimento, de vez que das anotações que te enderecem, retirarás sempre valiosas lições, objetivando o aprimoramento e a paz, a elevação e a alegria.
Aprende a sorrir para a dificuldade, envolvendo aqueles que a provocam em tua mensagem de simpatia. Então, vai depender muito de como nós vamos receber a dificuldade. Se você recebe a dificuldade reclamando, se você recebe a dificuldade reagindo contra a dificuldade, ao invés de tentar resolver, nós não estamos aproveitando aqui o serviço gratuito para o nosso engrandecimento. Nós estamos nos complicando, porque a gente está se agarrando com o adversário e está perdendo tempo enquanto a gente podia estar progredindo. Observa a ignorância onde muitas vezes te parece surpreender a perversidade. Repara a miséria onde, em muitas ocasiões, acreditas encontrar as trevas do crime e socorrendo uma e outra com os teus gestos de compreensão e amor, edificarás sobre os elementos aparentemente contrários à tua felicidade o abençoado caminho da tua ascensão. Olha que mensagem que o Emmanuel escreveu. E isso daqui é 1/4 da mensagem. É 1/4 da mensagem. Aqui diria, quem gosta de assistir jogo de futebol, não tem nem os melhores momentos aqui. Tem só os gols e as faltas, só, mais nada. Então tem muita coisa lá para a gente estudar. E aí eu fui buscar esse slide aqui, que é de um professor, teólogo e escritor chamado Louis Smeds. Ele disse o seguinte: perdoar é libertar um prisioneiro e então descobrir que o prisioneiro era você. Perdoar é libertar um prisioneiro e então descobrir que o prisioneiro era você. Então, enquanto nós estamos naquela situação do círculo vicioso, agressor, vítima, agressor, vítima, agressor, vítima, parece aquele símbolo da reciclagem, né? Mas a gente precisa reciclar o bem. A única coisa que consegue parar esse processo é o perdão. Por isso que o perdão é tão importante. Então, a partir do momento em que nós perdoamos, nós interrompemos esse ciclo. Esse é um ciclo perdedor. Ciclos bons, nós queremos que continuem. Mas ciclos perdedores, quanto mais cedo parar, melhor. Né? Stop, é o que fala no mercado, stop, para logo esse negócio para a gente não perder muito. É assim que funciona. Então, por último, nós colocamos aqui uma poesia que parece fazer muito sentido em relação ao tema de hoje, que é o perdão e perdoar 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7 vai dar 490, então nós fizemos 490 poesias para a gente ler. Né? Até às 11 a gente acaba. Não, brincadeira. Então, vamos lá. Como errar é humano, então vocês vão me perdoar, porque a poesia é bonita, mas ela é um pouco extensa, e está no livro também psicografado pelo Chico Xavier, aí, com vários espíritos, chama-se Pássaros Humanos. Esse eu duvido que o Flávio tenha. Vai encomendar, né, Flávio? Então, acompanhem aqui a poesia que eu vou ler. Se o mundo agrava os problemas, da prova que te retém, vencendo sombras e entraves, perdoa fazendo o bem. Caminhas de peito em chagas, sem mão amiga de alguém, todavia, embora a angústia, perdoa fazendo o bem. Pelo auxílio que estendeste, recebes a dor, porém, sublimando a própria vida, perdoa fazendo o bem. Suplicas de toda a parte o apoio que nunca vem, no entanto, não te desesperes, perdoa fazendo o bem. Recolhes por onde vais, derrotas, mágoas, desdém, mas se esperas por vitórias, perdoa
fazendo bem. Recolhes por onde vais, essa já tem, vou repetir. Oferta o melhor que possa, sem mesmo saber a quem. Se a maldade surge em torno, perdoa fazendo bem. Podendo ou comentando, foge ao fel que o mal contém. E ainda que o mal te fira, perdoa fazendo bem. Padeces ingratidões no sonho que te sustém, contudo segue adiante. Perdoa fazendo bem. Nos teus brados por socorro, toda resposta é ninguém. Mesmo assim, aonde estiveres, perdoa fazendo bem. Desafio ao coração é luta que não convém. No exemplo da fonte humilde, perdoa fazendo bem. Ante a divina ascensão, hoje e agora, aqui e além, quem segue com Jesus Cristo, perdoa fazendo bem. Muita paz e luz, perdoa fazendo bem. Muito bom. Obrigado, Luiz, por nos trazer tantas reflexões, tantos ensinamentos. Uma coisa muito importante, né? Ou seja, é perdoar hoje e sempre, perdoar fazendo bem. Pois bem, pessoal, então agora nós vamos para o nosso segunda etapa dos trabalhos desta noite. Vou convidar todos os fascistas para se posicionarem. Nós vamos então para o passe. Convido a todos, por favor, sentar-se da maneira mais confortável possível. Podem fechar os olhos. Nós vamos então começar os trabalhos de passe agora, elevando sempre o pensamento a Jesus. Tem um pouco fascista, hein?